vamos partir, né? Então vamos falar do nosso projeto do luto, que está firme, continua acontecendo aqui na casa, às quartas-feiras, às 16h30, e às segundas-feiras, lá no espaço da USE, né, às 15 horas e às 19 horas, 15h30 e às 19 horas. O projeto está se expandindo, já falei para vocês que a Márcia já iniciou um novo grupo lá em Jaú, o Centro Espírita que solicitou. Então, a sementinha está correndo por aí. Então, que vocês possam divulgar para as pessoas que vocês conhecem, as pessoas que estão enlutadas. Existem pessoas como eu, que a gente, às vezes, lá na frente, na vida, um projeto desse, vai descobrir que a gente vivenciou vários lutos que não foram trabalhados, né? Que nós não reconhecemos, não validamos as nossas emoções, né? E, portanto, às vezes carregamos algumas coisas na vida que nem a gente sabe explicar por quê, né? Então, divulguem, né, que nós estamos bem amparados. Quero falar também para vocês que a gente está com a rifa de Páscoa, né, aqui da creche do nosso lar, e a Patrícia, ela está com alguns números para venda, ela vai ficar ali na mesinha, na saída do passe. Quem tiver interesse pode procurar com ela, quem quiser auxiliar. É uma cesta de chocolate bacana, R$10 o número, e valem 2 números, né, Patrícia? Valem 2 números. Então, quem puder contribuir, fica à vontade, a Patrícia vai estar ali, tá bom? A nossa palestrante de hoje, a nossa querida Maria da Glória, que é trabalhadora aqui da casa, né? E nós temos o prazer hoje de recebê-la aqui. Eu vou pedir, antes da palestra da Maria Aparecida, da Maria da Glória, que ela vai falar sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Eu vou pedir para o Márcio, que é trabalhador nosso aqui da casa também, para ele fazer a prece inicial para nós. Bem? Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus nesse momento, tranquilizar nossa mente, nosso coração e, de pouquinho, levando esse pensamento, clareando as ideias, deixando fluir a paz, a tranquilidade, a caridade da casa, que foi toda preparada para recebermos aqui, e estamos prontos todos para aproveitar esses momentos. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, e como tal, Senhor, praticando o amor, a caridade e tudo mais que o Senhor nos deixou de ensinamentos. Sabemos, Senhor, que temos muito a progredir, a evoluir, mas estando aqui já é um bom sinal, Senhor, sinal que estamos abertos a mudanças, a melhorias, para podermos ser cativados cada vez mais pelo Teu amor. Pedimos a Tua proteção, Teu amparo para a palestrante da noite e para todos os trabalhos da casa, que todos possam levar para os seus lares essa paz e essa tranquilidade dessa casa. Que assim seja. Boa noite, irmãos, encarnados, desencarnados, irmãos que nos ouvem através da mídia. É um prazer muito grande poder estar com vocês mais uma vez, trazendo mais uma página do Evangelho, que a gente possa estar conversando e absorvendo alguma coisa sobre ela. Eu preparei para a gente estar falando sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco corporal, a gente não precisa falar muito, né? É o consanguíneo, não é? É o pai com o filho, é a mãe com os filhos, são os irmãos com irmãos, são parentes corporais, genéticos, consanguíneos, originados do mesmo sangue.
Aí a gente fala, olha a cor dos olhos, puxou os olhos do pai. Olha o jeitinho da mãe sorrir. Então isso é genético. Às vezes até herda alguma doença também, né? Pela genética. Mas o parentesco espiritual é o parentesco da afinidade. É o parentesco que a gente encontra não só nos que estão na casa, como também no clube, na academia, no centro espírita. Cria-se uma afinidade tão grande que a gente tem um prazer de estar junto. Muito mais, às vezes, do que alguém parente consanguíneo. Todos nós temos esse tipo de probleminha. Se eu passasse aqui uma lista e falasse, cada um vai escrever agora quantos parentes que tem lá sob o mesmo teto, que, se pudesse dar um jeito que ficasse em outro teto, ia ser tão bom, não é? Cada um de nós ia apresentar 1, 2, 3, 4, mais, ou às vezes também nenhum, porque existe a família espiritual, aquele grupo de espíritos afins reencarnando juntos. Que maravilha, né? Não são muitos, sempre tem alguma coisa que... Às vezes a gente observa a família com 5, 6 filhos. Que bênção! Que maravilha! E como se não bastasse aquela harmonia, aquela atração, aquele prazer, e comemora, e tem festa, e não é um criticando o outro, não, você viu, gastou tanto lá, hein, assou picanha de primeira, e acha que precisava. Não tem isso, é aquela afinidade, aquela beleza, aquele carinho. Aí tem os agregados, que não são parentes consanguíneos, que também acabam chegando ali para visita e tudo, é a mesma coisa. Que maravilha, é muito pouco. Qual é o objetivo da divindade com isso? Fazendo a gente reencarnar hoje como pai, amanhã como filho, depois como irmão, sempre ali. Parece um tabuleiro que vai só mudando a pecinha de lugar. Mas no fim acabam todos ali unidos pela sintonia, pelo amor, pelo prazer. O objetivo da divindade é a família espiritual universal. Nossa, Glória, então quando que vai chegar isso? Eu nem imagino, não sei se vocês imaginam. Quando que nós aqui, morando no estado de São Paulo, vamos sentir carinho por aquele irmão que mora lá no sul? Saber que a dor dele é igual à nossa. Já imaginou sentir a mesma coisa aquele que mora lá na Rússia, o que está sendo bombardeado lá em Israel? Teu carinho, teu amor de irmão? Para ser uma família espiritual universal? A gente fica imaginando quando chegaremos lá, mas chegaremos. Porque a Terra está planejada, foi uma criação do Cristo, que se propôs a criar a Terra e a governá-la. Então, não vai acabar, vai modificar. Já estamos no planeta, né? Tentando renovar. Está difícil, mas nós chegamos lá, vamos chegar. Para isso, cada um de nós temos que nos esforçar. Inclusive, estava conversando ali com o seu Wilson, o que cada um de nós espíritas precisamos fazer. Onde entrarmos, onde frequentarmos, perceber que alguém está triste, que alguém está revoltado, que alguém está reclamando, é tentar levar a paz, mostrar que está tudo certo no lugar certo, na hora certa. É comum a gente ouvir, mas se tivesse sido socorrido em tempo, não teria morrido. Teria sim. É como se tivesse carimbado no passaporte. Está indo tal dia, tal hora, vai voltar tal dia, tal hora. Então pode espernear, pode levar para todo lugar que quiser. A gente tem que fazer a parte da gente, evidentemente. Ninguém vai falar, se não chegar a hora não vai morrer, não. Não é assim. Cada um cumprindo com a sua missão. Bom, então voltando lá no assunto. Quando nós lemos o Evangelho, isso que eu vou falar, por exemplo, está no capítulo 14 do Livro dos Espíritos. Desculpe, do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 8. Então fala lá, o parentesco corporal, o parentesco espiritual. Quando Jesus falou quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos, ele falava por parábolas, né? Altamente didático, ensinava, você aprendia.
Imagina uma época onde era olho por olho, dente por dente. Ninguém falava de amor. E Jesus chega pregando o amor e falando do amor aos inimigos ainda. E aí, tá voltando de Cafarnaum, trabalhando desde cedo, né? Não tinha carruagem, não tinha carro, não tinha metrô, não tinha ônibus. Era andando. E quando Jesus começou a fazer os grandes acontecimentos, né? Cura o leproso, cura o paralítico, cura o cego. Imagina o bando de gente que não seguia o Cristo. Se falar que, olha, no nosso lar está tendo cura, entrou um lá, ele não andava, saiu andando. Imagine a fila que vai formar aqui na porta. Agora imagina Jesus fazendo tudo isso. Então, aonde ia aquela multidão? Jesus indo para sua casa, ia tomar uma refeição, estava caminhando desde cedo e curando e falando e pregando, ensinando. E o povo todo atrás querendo, era tudo novidade. Chega na casa, ele mal entra, quando ele senta, o povão todo atrás, se espremendo, né, para as paredes, para as portas, encostando em janela. Aquela loucura, de repente chega na porta a mãe e os irmãos. Uns dizem que Jesus não tinha irmãos, que eram primos. Outros dizem que ele tinha sim, que ele não era filho único. Os hebreus chamavam os primos de irmãos, consideravam primos irmãos. Então a gente não tem essa certeza. Mas sendo primo, sendo realmente consanguíneo, estavam lá na porta junto com a mãe. E a mãe queria falar com o filho. Ela não viu o filho desde cedo. O que está acontecendo? Isso aí não pode continuar. Porque de uma certa forma, os irmãos não entendiam muito bem. Eram tidos como meio assim, fora do prumo, né? Meio curtinho de cabeça, não era que nem Jesus. Eles falavam, mas o que esse meu irmão está fazendo, né? Que tanto que ele anda, que tanto que faz cura, e esse povo todo atrás dele. Não se almoça mais junto, não se tem mais convivência de família? A mãe também tinha dúvida. Ela não entendia muito bem a missão do filho. Desde os 12 anos que ele estava lá no templo, falando, discutindo com os grandes sacerdotes, agora... Ah, meu Deus do céu, o que será que acontece com esse menino? E os romanos perseguindo, o romano querendo matar, porque se ele está fazendo muito, logo nós vamos perder nosso cargo, né? A mãe chega querendo falar com o filho. Que jeito? Imagina essa sala aqui super lotada de gente. A mãe lá na porta, coitadinha, chega pro primeiro que está ali e fala, ó, chama lá meu filho, chama Jesus lá para mim, fala que a mãe e os irmãos estão aqui. Aí o coitadinho lá na porta... vai pisando na mão de um, espremendo o outro, até chegar numa distância que desce para falar, Jesus, sua mãe está lá na porta, quer te ver, e seus irmãos também. Jesus para de falar, olha bem ao redor, né? Já captou, né, a mensagem ali, o que cada um pensou, e ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A frase que até hoje ainda tem quem diz, nossa, destratou a mãe, né? Destratou os irmãos. Jamais, jamais, jamais. Não destratou nenhum nem outro. E muito menos a mãe também deixou de amar o filho. De jeito nenhum também. A lição que ele pregou foi essa. Minha mãe e meus irmãos são todos que fazem a vontade do meu Pai. Quer dizer, a vontade de Deus. Se está no caminho certo, cumprindo as leis de Deus, são meus irmãos. Olha o exemplo para chegarmos na família universal. Só aí que a gente vai entender que o irmão não é só aquele que mora junto, não é aquele que é o vizinho, não é aquele que faz favor. Somos todos filhos do mesmo pai, não importa onde esteja. A mãe que está no Japão e perde um filho, sofre tanto quanto a mãe que está lá no Alasca e também perde um filho. A dor é igual. Então é esse objetivo que a divindade pede de nós. Ah, mas eu gosto de todo mundo. Ah, nossa, eu tenho amor por todo mundo, é tudo igual, né? Desde que não bata no meu carro, desde que não grite com meu filho, desde que não roube minha casa. Não é assim que a gente age? Infelizmente, é assim que a gente age. Bom, a família é tida como a pedra principal dentro das sociedades que existem na Terra. Porque é nela que seremos remodelados. A criancinha, né, desde que nasce, é uma argila que a gente pode moldar. Vocês já pegaram um bloquinho de argila e tentaram moldar, né?
Faz uma cabecinha, faz um bracinho, faz um palhacinho, faz um bichinho. A criança, ela ainda pode ser ajeitada, remodelada, montada do jeitinho que precisa ser. E na família, que é a escola das almas, é que vai existir toda essa prova, essa expiação, esse aprendizado, esses valores serão adquiridos na família. Por isso que a família é a pedra fundamental. Na visão espírita, a família não é aleatória. Tem um planejamento. Cada um está no lugar que tem que estar, do jeitinho que tem que ser. Não é normal a gente ver família aí com 4, 5 filhos. Nossa, 3 é uma maravilha. Passou sem vestibular, foi uma coisa de louco. Fez o Enem, já passou em primeiro lugar não sei aonde, onde ele queria. Mas tem um lá que falou, eu não faço nem vestibular, não quero estudar e não vou fazer nada. E não faz mesmo. E onde a gente erra e onde outras pessoas continuam errando. Porque quer exigir daquele ser o que ele não tem condições ainda de dar. Por quê? O corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. Não é porque o pai é um suprassumo, a mãe também, os irmãos também, que ele também tem que ser. Cada um é cada um e precisa ser respeitado. Agora, na questão 582, Kardec pergunta para a espiritualidade: a paternidade é uma missão? É uma missão. É uma missão. E se eu não cumprir a missão? Você será responsabilizado por isso. E, infelizmente, acho que vocês vão concordar comigo, a gente vê muitas famílias que falam, isso aí não tem jeito. Já abandonei. Perto da própria criança, do próprio filho. Isso é um crime, né? Ninguém tem que abandonar ninguém. Tem que aceitar, né? Que naquela história, aceita que dói menos, né? Aceitar, proteger, orientar, porque é responsável por ele na formação moral, na formação intelectual. Vamos fazer o possível. Pensa que quando a gente dá o passo, Deus põe o chão. Se você se esforça, você tem a recompensa. Agora, se você abandonou, não vai acabar aqui. E Deus é tão misericordioso que Ele faz a gente pagar as dívidas em suaves prestações. Vocês já se perguntaram alguma vez, por que comigo? Por que eu? Por que eu? Eu me perguntava sempre isso. Eu falava, gente, eu escrevo a minha vida numa linha. Nasci, cresci, estudei, casei. Agora, o que está acontecendo comigo? Olha a fulana lá, nossa, era uma coisa de louco aquilo. E olha a vida dela, que beleza. Por que eu? Por que comigo? Né? Inclusive foi aí que eu parti para o espiritismo, que eu fui procurar o porquê. Mas não fui procurar em cartomante, em constelação não sei da onde, não sei nada disso. Eu falei, ai meu Jesus, me oriente, porque eu estou perdida. Somos racionais, então temos que usar o raciocínio. Se eu não estou entendendo, eu tenho que perguntar. Eu tenho que estudar, né? Aí eu clamei, Jesus, me ajuda. E eu sonhei. Só que tem um detalhe também. A gente às vezes sonha e a realidade é muito triste. A gente fala, meu Deus, me perdoe, né? Diante do que eu fiz, o Senhor só está me cobrando isso? Por enquanto, né? Vai indo aos poucos a cobrança. Não é que nem no banco que chega lá, não, ou paga ou vai tirar os seus imóveis. Não, vai pagando aos poucos. A misericórdia e a bondade do Pai. Ele não cobra tudo de uma vez. Mas a gente vai ser responsável por tudo aquilo que fez. Vai. É a justiça divina. A dos homens, existe uma forma de desviar, mas a de Deus não. É infalível. E não é que vai ser revogada daqui a uns tempos, não. Sempre foi e sempre será desse jeito. Muito bem. Então a criancinha ela vai aprendendo desde a infância como ela deve proceder. É fácil educar um filho? Claro que não. É evidente que não. O filho nasceu, a gente nunca mais está sozinho, mas também nunca mais tem sossego.
porque é constante aquilo. Não é? É constante. Constante, você tem que orientar, tem que falar, tem que pegar pela mão, tem que ensinar. Principalmente mostrar o porquê. Né? Não é falar, isso aí não pode, mas não pode por quê? A hora que não estiver perto eu vou fazer, saber por quê que não está podendo. Então explicar, orientar, e vai crescendo daquele jeitinho que está vendo, o exemplo. Né? Tem mãe que fala assim, não é para gritar, mas a mãe está gritando. Então, mostrar com o exemplo. E vai criando aquele serzinho que está ali, não é por acaso. Muitas vezes veio para nos cobrar. De repente a prova é nossa. Porque a vida é assim, a gente dorme, quando acorda no outro dia a prova está tudo em cima da mesa para resolver, né? Tem dia que não tem prova nenhuma, fala, nossa, hoje não tem prova nenhuma, né? Vou fazer tal e tal coisa. Mas tem dia que acorda, o telefone já toca, já começa as provas. Uma atrás da outra. Chega no fim do dia, fala, nossa, hoje foi difícil, hein? Foi. E sempre será. Porque ninguém está aqui para passear, para dançar, para cantar. De vez em quando sim, mas não sempre. Né? A vida é como assim as águas, as ondas no mar, né? Vai e volta, vai e volta. Uma roda gigante, né? Você está lá no alto, ai que delícia, a hora que desce, ai o frio na barriga. A gente tem que então saber o equilíbrio das coisas, curtir os bons momentos, sim, né? Muito, curtir muito, ser muito feliz. Porque a hora que precisa mostrar a fé, aí tem que mostrar a fé. Não é fácil, porque quando você assume um compromisso para mostrar a sua fé, você tem que mostrar realmente que você possui essa fé. Não é chegar no velório de um parente, se descabelar, mas o que é isso, né? Fala tanto que não tem a morte, e aí tá nessa situação, não vai sarar nunca, não vai parar nunca. Né? Vai parar, vai passar pela dor, vai fazer o processo do luto, mas vai chegar uma hora que vai ter paz, porque a vida está continuando. E é sempre em frente, porque nós estamos caminhando para o progresso, para a evolução, a cada minuto, que não pode ser perdido jamais. Então a família não é aleatória, não é assim, você vai naquela família lá porque lá tem só 3, então melhor vai lá, fica 4, né? Não, você quer ir também? Vamos, vai lá. Não é essa bagunça. Nós temos os nossos mentores, né? São os anjos de guarda, que ficam com a gente desde o momentinho que a gente nasceu, depois acompanha e continua no outro plano. Eles estão assim como que um vigia, orientando. E os que já partiram também estão velando por nós. Não é resolvendo, não vai aí que você vai cair. Não é assim. É orientando. E é no silêncio da oração que a gente capta, pela intuição, o que eles estão querendo nos dizer. Tal coisa assim é bom não fazer não. Olha que ideia que eu tive. Hoje levantei com uma ideia maravilhosa. Não foi sua. Você captou dos que gostam de você. Então a continuidade desses laços espirituais também na outra vida. Nos orientando, nos protegendo de coisas que muitas vezes a gente está indo por um caminho, a gente até sabe que está errado, mas não vai dar nada, né? Tudo bem, todo mundo faz. Não é assim. Espera lá, vamos fazer direito. Então, meus irmãos, nós vamos na família que está programada para nós. Mas não é assim, você vai porque tem que ir. Muitas vezes existe a reencarnação compulsória. Não estou perguntando se você quer, você tem que reencarnar. Você tem muita coisa para resolver. Vai sim. Mas a pessoa que viveu decentemente, vamos dizer assim, tem a reunião, vão conversar, tem o departamento reencarnatório, onde vão conversar e vamos decidir. Você vai nascer em qual lar? Você vai nesse daqui, olha. Vai ter problemas. Só que a hora que você baixar lá no corpinho, lá, o seu espírito chegar lá naquele corpo, você vai esquecer. Mas a missão não vai ser muito fácil, não. Você tem que estar sempre muito bem assessorado, atento, ligado, vigiando e orando, porque você vai resgatar essa dívida aqui que você cometeu. Ai, meu Deus. Então faz o seguinte, eu fui responsável por cegar o meu pai, deixei ele maltratado lá, o coitadinho ficou cego? Foi.
Então nessa já me manda cego já de cara. Não quero ver nada, já vou descer cego e vamos saldar essa dívida. Não, não é desse jeito. Vamos com calma. Dessa vez você vai perder apenas um olho para resgatar uma parte do que você fez com ele. Mas você não vai lembrar, ele muito menos. Mas você vai sentir isso. Você vai sentir isso no seu espírito. Não vai falhar essa missão, hein? É onde vem já tendo na consciência o que vai passar, mas não tem certeza. Então, eu também, particularmente, eu acho que a gente não deve ficar procurando. Eu vou lá porque lá, vão me dizer direitinho o que eu fui na outra vida, o que foi que eu fiz. Vai saber, vai me contar e eu já vou estar sabendo. Não, não deve. Porque existem coisas muito sérias. Já imaginou se você está com o bebezinho ali no colo, tão bonitinho, tão lindinho, mas você já sente uma coisa, não sei, parece que uma coisa não está legal. É tão bonitinho, é meu filho, mas que coisa, parece que ele olha para mim, parece que eu sinto uma coisa diferente. De repente, numa outra vida, aconteceu coisa muito séria. Já pensou se você sabe que você assassinou aquela pessoa, ou aquela pessoa te assassinou? Não é porque está naquela embalagem pequena que tudo ali é lindo. Pode ser um espírito milenar, muito mais antigo que o seu, muito mais sábio, muito mais inteligente. Mas pode ser também um bem mais novo. Pode ser um gênio. Na outra ele foi também. Nessa ele veio para ajudar a família toda. Mas pode ter sido um tremendo de um marginal, que eu tive atrito violento. Então não podemos saber. Que lei divina seria essa? Se a gente soubesse o que cada um fez ou deixou de fazer, não daria certo, não é verdade? E por que será que a gente às vezes chega num lugar e olha para uma pessoa e fala, não, eu não sei de onde, mas eu conheço, não é? Não tem isso. Conheço sim, já vi de algum lugar. De onde será? Não, não é dessa vida. Foram contatos de alma de outras encarnações e a gente, por felicidade, por mérito, encontrou. Encontro de almas. Que maravilha! E aí, nossa, mas conhece há tão pouco tempo, já viaja junto, fazem trabalhos juntos, convidam para ir frequentar o mesmo local, vão fazer trabalhos manuais, vão fazer pintura, vão aprender um instrumento. Afinidade. Afinidade. Mas existem momentos que a gente encontra pessoas que são antipáticas para a gente. Do mesmo jeito que a gente também se torna antipático para o outro. Mas não vou com a cara daquela Maria da Glória, né? Ela nunca me fez nada, mas não vou com a cara dela. Eu não vou com a cara de fulano, é melhor até evitar. São antipatias, são espíritos que não se afinam. Então, são tantos detalhes. Então, quando Kardec disse, espíritas, amai-vos e instruí-vos, nós necessitamos disso, da instrução. A gente não pode ir pelo achômetro. Não é porque a Glória falou que é verdade. Não, pode não ser. Então, vamos pesquisar. Vamos buscar, né? Hoje em dia, com a mídia, não é tão bom. Você abre lá o computador, vai no YouTube, pega os melhores palestrantes, ouve o que eles dizem, vai buscar, né? Esses dias mesmo eu ouvi uma palestra da Nete Guimarães falando que a criança precisa ter referência, que hoje com esse negócio tudo digital, eles não sabem quem foi a tia fulana, a avó Beltrana, não sei quem, que está tudo lá. Fotografou no dia do aniversário, dali uns tempos, está cheio a memória, vamos apagar, não vê mais nada, e nem sabe de quem se trata. Então o ideal seria ter impresso em papel, mostra, está aqui, de vez em quando ela passa, ela vê. Isso é bom, é ter uma referência para que possa seguir com uma certa estrutura. Bom, meus irmãos, o nosso tempo já está avançando e eu queria falar rapidinho para vocês que a parábola também do filho pródigo mostra o quanto nós somos egoístas, né? Que o filho larga o pai lá com tudo que tinha para comer, para beber e para fazer e ficar na sombra nos dias quentes. Não, ele catou a parte em dinheiro, ele pediu e saiu pelo mundo, né? Nas orgias, nos gastos, nas viagens. O outro ficou trabalhando. E quando esse um que gastou tudo lá e se deu mal, tinha que comer até lavagem, porque não tinha nem comida, que onde ele trabalhava já não ganhava mais nada quando acabou o dinheiro, ele volta. E o pai, é metáfora, Jesus falava por metáforas, o pai é o Deus.
E o pai feliz porque ele retornou para casa. E o pai mandou assar um bezerro. E o outro mais novo, o que está acontecendo, pai? Que estão cantando, dançando, tocando instrumento aí, ainda está assando carne para ele? E para mim, que tanto trabalhei, não tem nem um cabrito para meus amigos? Esses somos nós, o egoísta. Que ao invés de falar, que bom, meu irmão voltou. Que coisa linda, pai, o senhor é maravilhoso. O meu irmão voltando. Nós ainda somos egoístas. Então, meus irmãos, o que eu tinha para falar para vocês, assim, muito brevemente, eram essas palavras. Agradeço de coração, viu, o convite da casa e vocês terem tido a paciência de me ouvir. Muito obrigada. Viu? Tá. Então, vamos fazer uma prece de encerramento antes de entrarmos no passe. Podemos fechar os nossos olhos e agradecer a espiritualidade de luz que está conosco desde as primeiras horas, preparando esse ambiente. Possam ter certeza que cada lugarzinho que vocês sentaram já foi preparado para recebê-los e estar cuidando de cada um de nós. E agora na sessão de passe será completo esse trabalho, para que possamos absorver as energias do mais alto e voltarmos para os nossos lares bem melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus.